pessoas bonitas! Hoje é quarta-feira, dia 3 de junho. Viemos aqui na plataforma Plural gravar a primeira parte do vídeo. A prof tem que gravar algumas partes aqui, outras partes a prof grava lá no editor, né? Porque aqui dá problema às vezes. Então, para poder mostrar a telinha para vocês, tá? Hoje, quarta-feira, a prof deixou conteúdo de matemática e de história. História eu vou gravar lá no editor de vídeo da prof. E matemática eu vou gravar aqui para mostrar para vocês a folhinha que eu deixei de revisão sobre MDC, tá, galera? A folhinha que eu deixei de MDC, deixa eu apresentar aqui para vocês, uma janela, essa folhinha aqui. Essa folhinha a prof deixou lá na plataforma para vocês, com a revisão de MDC, tá? Você pode imprimir e colar no caderno, você pode só copiar e colocar e resolver no caderno, porque para resolver eu estou pedindo aqui, ó, copie no caderno e calcule. Então, você vai ter que copiar um por um, pulando 8 linhas mais ou menos para cada um, para resolver os MDCs que estão aqui na folha, certo, seus lindos? Sabem que MDC a prof corrige com vocês lá na aula online. Hoje é quarta. Porém, como a gente já deve estar fazendo a nossa live e você ainda não viu esse vídeo, eu vou resolver aqui com vocês essas continhas de MDC, porque amanhã já tem uma avaliação sobre MDC, tá? Para vocês resolverem na plataforma. Então, a atividade número 1 é para você copiar no caderno e calcular o MDC, e a atividade número 2 é para você escrever os números primos que existem de 2 até 30, tá, pessoas bonitas? A gente já resolve junto lá, a prof vai fazer com o editor de vídeo, para não dar problema, que a plataforma não está me ajudando ultimamente. Então, a gente vai resolver junto essas questões aqui, desta folhinha que está na plataforma Plural, certo, seus bonitos? Então, a prof já mostrou qual é a folhinha, a gente continua daqui a pouco com o editor de vídeo, e eu resolvo com vocês essas continhas, já que amanhã tem avaliação, para a gente não correr o risco de ninguém errar, esquecer, confundir. A gente faz a revisão daqui a pouco pelo editor de vídeo. Aguenta um pouquinho, roda, fui. Olá, pessoas bonitas, eu vim aqui só para a gente corrigir essas atividades do MDC, tô com o editor de vídeo aqui, é melhor do que na plataforma, então vamos fazer essa correção bem rapidinho. A prof vai virar e mostrar o quadro para vocês, para a gente poder resolver junto, tá, pessoas bonitas? A primeira questão era o MDC de 8 e 12, então a prof vai fazer aqui, vamos ver se aqui dá. 8 e 12. Olha que fácil que era esse MDC, galera. Então, 8 é par, divido por 2, dá 4. Que é par, divido por 2, dá 2. É par, divido por 2, dá 1. 12 é par, divido por 2, dá 6. 6 é par, divido por 2, dá 3. 3 é ímpar, divido por 3, dá 1. Lembrando sempre que só pode entrar desse lado aqui números primos, tá, galera? Encontrei um par, encontrei outro par. Então, lembre-se, 2 vezes 2 é 4, MDC de 8 e 12 é 4. Nossa, que 4 feio, parece um Y. Deixa eu provar arrumar. É 4. Certo, pessoas lindas? Espero que essa luz está me sabotando. Vamos ver se a prof consegue resolver essa luz para vocês enxergarem. Ah, melhorou, né? A prof apagou uma luz aqui. Muito bem, pessoas bonitas. Vamos ver a próxima, então. A próxima continha do MDC. Deixa a prof olhar na folha mágica. 16 e 20. É a letra B. Então, vamos lá, pessoas lindas. A prof passar aqui o lado seco. 16 e 20. Então, vem comigo, pessoa bonita.
16 é par, por 2 dá 8, que é par, por 2 dá 4, é par, por 2 dá 2, 2 eu divido por 2, dá 1. Número 20, 20 é par, eu divido por 2, dá 10, 10 é par, eu divido por 2, dá 5, 5 é primo, divido por 5, dá 1. E agora a gente junta os parzinhos, aqui ó, um par, 2 pares, 2 vezes 2 dá 4, então MDC de 16 e 20 é 4. De novo, 4. Certo, pessoa linda? Fácil, né? Isso aí vocês já sabem fazer. A professora vai fazer a correçãozinha aqui para você conferir, porque a gente já sabe fazer. A gente fez já lá na plataforma juntos, né, seus bonitos? 16 e 18 é o próximo. Então, vamos lá. 16 e 18. 16 é par, divido por 2, dá 8. 8 é par, divido por 2, dá 4. 4 é par, divido por 2 é 2. 2 é primo, divido por 2, dá 1. 18 é par, divido por 2 dá 9. 9 é ímpar, divido por 3, dá 3. 3 é primo, divido por ele mesmo. Acabamos. E agora a gente junta os parezinhos. Só tem um parzinho, galera. Então, 2 vezes 1, só tem 1, dá 2. MDC de 16 e 18 é igual a 2. Certo, pessoa linda? É isso aí. Não teve jeito, só um parzinho. Vamos fazer o próximo. Deixa a prof olhar na folha mágica. É 14 e 21. Então, vamos lá, 14 e 21. 14 e 21. 14 é par, divido por 2, dá 7. 7 é primo, divido por 7, dá 1. 21 é ímpar, divido por 3. Dá 7. 7 é primo, divido por 7, dá 1. E aqui, pessoas lindas, também só tenho um parzinho, que é 7. 7 vezes 1, 7. MDC de 14 e 21 é igual a 7. Certo, pessoa linda? Vamos para o próximo, então. Tô sabendo que está acertando tudo. Todo mundo já estava bem faceiro já com o MDC, estava todo mundo já fazendo, né? Então, vamos lá. Próximo é 20 e 25, letra E. 20 e 25. Então, 20 para cá, 25 para cá. Vamos lá. 20 é par, divido por 2, dá 10. 10 é par, divido por 2, dá 5. 5 é primo, divido por 5, dá 1. 25 é ímpar e termina em 5, só vai dividir por 5. Dá 5. 5 é primo, divido por ele mesmo. Acabou. Então, aqui vamos encontrar o parzinho. Só encontrei um parzinho, galera. 5 vezes 1 é 5. MDC de 20 e 25 é igual a 5. Certo, pessoa bonita? Aham, os dois estão na tabuada do 5. Por isso que o MDC ali é 5. É a única tabuada que a gente encontra os dois ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Próximo, letra F, 13 e 19. Então, olha só, pessoas bonitas. 13 e 19. Galera, em que tabuada encontro o 13? 13 é primo, galera. Ele só divide por ele mesmo. A mesma coisa o 19. O 19 é primo, ele só divide por ele mesmo. Prof. Mel, e agora? Não tem nenhum parzinho. O que eu respondo? MDC
de 13 e 19 é igual a 1. Só nessa tabuada que a gente vai encontrar os dois números. Não encontraremos em outra porque é número primo. Certo, pessoa bonita? Então, vamos lá para o próximo. Próximo é letra G, 15 e 18. Então, vamos lá. 15 e 18. 15 é ímpar, divido por 3 dá 5. 5 é primo, divido por 5 dá 1. 18 é par, divido por 2 dá 9. 9 é ímpar, divido por 3 dá 3. 3 é primo, divido por 3 dá 1. O único parzinho que eu vou encontrar, então, é o 3. 3 vezes 1 é igual a 3. MDC de 15 e 18 é igual a 3. Certo, pessoa bonita? Resolvido mais esse MDC aqui. Deixa eu apagar. Olhar na folhinha mágica. A letra H é MDC de 12 e 16. Então, vamos lá. 12 para cá, 16 para cá. 12 é par, divido por 2, dá 6. 6 é par, divido por 2, dá 3. 3 é ímpar e primo, divido por ele mesmo, dá 1. 16 é par, divido por 2, dá 8. 8 é par, divido por 2, dá 4. 4 é par, divido por 2, dá 2. 2 é primo, divido por 2 e dá 1. Vamos ligar os parezinhos agora. Um aqui, outro aqui. São dois parezinhos apenas. Então, 2 vezes 2 é igual a 4. MDC de 12 e 16 é igual a 4. Resolvido mais esse MDC. Olha como é rapidinho que a gente resolve, gente. Super rápido. Super fácil, só saber a tabuada. Letra I, 15 e 12. Vamos resolver o último MDC ali, 15 e 12. 15 para cá, 12 para cá. Vamos lá, então. 15 é ímpar, divido por 3 dá 5. 5 é primo, divido por 5 dá 1. 12 é par, divido por 2, dá 6. 6 é par, divido por 2, dá 3. 3 é primo, divido por 3, dá 1. Só vou encontrar também um parzinho. 3 vezes 1 é 3. MDC de 15 e 12 é igual a 3. Certo, pessoa bonita? Resolvido todas as questões de MDC para você não esquecer. Então, o número 2, ele pede para a gente escrever os números primos de 2 até 30. A gente já fez exercício parecido com esse lá no caderno, né, pessoa bonita? Então, agora... a TV aqui de alguém que estava alto. Agora, a gente vai escrever aqui a lista dos números primos de 2 a 30. Então, lembre-se, 2 é primo. 3 é primo, 4 era composto, 5 é primo, vou um zerinho para frente dele também. 6 era composto, 7 é primo, 8 era composto, 9 era composto, 10 era composto, 11 é primo, 12 era composto. Vocês falaram para mim que era compostão ainda. 13 é primo. 14 era composto, aparece na tabuada do 2, 2 vezes 7, 7 vezes 2. 15 também era composto, aparece na tabuada do 5 e do 3. 16 é composto, aparece na tabuada do 4, do 8. 17 é primo, não aparece nenhuma tabuada. 18 ele é composto, 2 vezes 9, 9 vezes 2. 19 é primo, não aparece nenhuma tabuada. 20 é composto, aparece na tabuada do 2 vezes 10, né? 4 vezes 5. 21 é composto, trabalha na tabuada do 3 e na tabuada do 7.
22 é composto, dá 11 vezes 2. 23 é primo, não tem nenhuma tabuada. 24 é composto, aparece na tabuada do 3 vezes 8, 8 vezes 3. 6 vezes 4 também. 25 também é composto, tabuada do 5 vezes 5. 26 é composto, 13 vezes 2. 27 não tem nenhuma tabuada. 28 aparece na tabuada do 2 vezes 14, 7 vezes 4. O 29 não aparece em nenhuma tabuada. 29. O 30, ele é composto também. Então, esses são os números primos que nós encontramos de 2 até 30. Certo, pessoas bonitas? Tá aí resolvidos os exercícios de matemática de hoje. A gente continua o vídeo agora, então, da outra matéria da data de quarta. Beijo! Olá, pessoas bonitas! Essa segunda parte do vídeo de quarta-feira, dia 3 de junho. Agora a gente vai falar da aula de História. Em História, a prof deixou lá na plataforma para vocês o estudo das páginas 271 a 278. Então, na aula passada, pessoas bonitas, a gente falou sobre a vinda da família real para cá. E a gente descobriu, quando a família real veio para cá, eles acabaram tendo que construir algumas coisas aqui, tipo o Banco do Brasil, eles criaram o Horto, a Biblioteca Real, né? Muitas coisas permitiram o comércio, o livre comércio aqui, que antes não era permitido. Então, Dom João só vai permitir justamente quando ele tem que vir para cá, e daí ele se encontra nessa situação de precisar. Antes disso, ele não ia liberar. Muito bem. Lembra que ele veio fugido de Napoleão, que era bem brabo, era lá da França, e estava bem brabo com eles, porque eles não suspenderam os contratos, as compras e vendas de produtos com a Inglaterra. Lembram disso? Então, só um pouquinho, pessoas lindas. A Tim perturbando a prof. Então, seus lindos, Dom João vem para cá com a família real. Lembra que todo mundo teve que sair para dar lugar para os bonitos que vieram para cá, toda a corte. Lembram disso? Muito bem. Foram expulsos das suas casas, tiveram que morar na periferia, as melhores casas foram escolhidas. Conversamos tudo isso na aula passada, né? Agora a gente continua falando sobre a independência. Como vai acontecer a independência aqui no Brasil? O Dom João, que veio para cá fugindo do Napoleão, espera dar uma acalmada lá na Europa, espera a França dar uma acalmada, né? Aquela guerra esfriar um pouco ali o clima, para ele poder voltar sem ser perseguido pelo Napoleão. Então, com o final dessa guerra lá na Europa, o Dom João, ele vai... que legal! Acabei de ver aqui uma explicação no livro da prof. Em 1818, Dom João foi coroado rei de Portugal, recebeu o título de Dom João VI. Que legal, né? Então, com o fim dessa guerra, o Dom João VI... Só um pouquinho, galera. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Era Roberto perturbando a prof. Então, olha lá, galera. Dom João, então, depois que a guerra dá uma esfriada, ele volta para Portugal em 1821, tá? E ele deixou o filho dele, que era o Dom Pedro, aqui no Brasil, para cuidar do Brasil, né? E ele mandava ordens lá de Portugal para cá, para o Brasil, e o Dom Pedro tinha que seguir as ordens do pai dele, que era o Dom João. Nessa época, muitos políticos portugueses e parte da população de Portugal estavam exigindo que Dom Pedro voltasse para Lisboa. Eles queriam que Dom Pedro voltasse. Eles também queriam a volta do pacto colonial. Porém, alguns grupos influentes da sociedade brasileira, como políticos, comerciantes, fazendeiros, não estavam de acordo com essas exigências. Com o apoio desses grupos, o que acontece? Dom João manda uma carta e fala assim: Dom Pedro, meu filho, volte para Portugal. Dom Pedro não queria voltar para Portugal, independente desses grupos aí que estavam apoiando Dom Pedro. Ele não queria voltar, ele já tinha família aqui. Além de estar com a mulher e os filhos aqui, ele ainda tinha uma namorada fora, aqui. E ele não queria, de jeito nenhum, voltar para Portugal. Acontece que, quando chega essa carta e levam para ele essa carta, o Dom Pedro estava passando por um riacho
chamado Ipiranga. Ele não é um rio enorme, era um riachinho, galera, um riachinho. Então, ali nas margens do Ipiranga, que a gente vê no hino, era um riacho, não era um rio, mas ok. Dom Pedro fica bravo e não quer voltar para Portugal. Então, ele fala para a galera assim, independência ou morte. Por quê? Porque ele não quer, ele vai separar o Brasil de Portugal para não ser obrigado a voltar para Portugal. Ele quer continuar aqui no Brasil. Então, ele vai declarar o Brasil independente de Portugal, né? Assumindo como o governo do Império do Brasil. Ele era o imperador do Brasil, porque separou o Brasil de Portugal com esse grito de independência que ele deu nas margens do riachinho, tá? Então, foi assim proclamada a nossa independência. Galera, o que chama atenção é que a maioria dos lugares, dos outros países, Estados Unidos e outros países que foram colonizados, eles vão sempre ter uma guerra. Se você olhar as bandeiras dos outros países, sempre vai ter a cor vermelha. E ela é associada a justamente esse movimento de independência em uma guerra civil que é travada para se tornar independente do outro país colonizador. E os outros países lutaram, guerrearam para conseguir essa independência. O Brasil ele vai ser diferente dos outros. A gente não vai ter guerra, não vai brigar e lutar para ser independente de Portugal. Vai ser o próprio Dom Pedro, né, o filho do rei, que nos declara independente, se torna imperador do Brasil, porque ele está afim, porque ele não quer voltar para Portugal. E isso é uma coisa que vai ser muito diferente aqui no Brasil dos outros países, tá? Ah, Prof. Mel, poxa, não foi uma história tão heróica, a gente não lutou pela independência. Não, não foi. Mas também a gente não teve muitas perdas, muitas pessoas morrem nessas guerras, né? Nessas lutas, nessas guerras civis. A gente não teve esse número de mortos em guerras civis, tá? E algumas coisas vão se manter ainda ali nos moldes de Portugal, mesmo com Dom Pedro dizendo independência. E é isso que a gente vai estudar agora, tá? Então, as permanências pós-independência. A proclamação de Dom Pedro I tornou o Brasil independente politicamente de Portugal, contudo, isso não influenciou de maneira marcante o dia a dia das pessoas que viviam aqui. A monarquia foi mantida como forma de governo e, além disso, a escravidão e as condições de desigualdade e de direitos permaneceram praticamente inalteradas. A gente não vai ver mudanças políticas no dia a dia das pessoas, nada muda com essa independência do Brasil, diferente dos outros países que lutaram para se tornar independentes e com isso conseguem outras coisas, outros direitos vêm junto. Aqui a gente não muda nada, continua a monarquia, continua sendo o rei, nesse caso o imperador, que vai mandar. Então nada muda muito para nós aqui com essa independência que Dom Pedro declara. Na verdade era uma vontade dele de não voltar para Portugal, por isso ele declarou. Era a única maneira que ele tinha de se livrar das ordens do pai e não precisar voltar. Só isso. Então olha lá. Primeiro reinado. O Dom Pedro I governou de 1822 a 1831, que é um período conhecido como primeiro reinado. Uma das primeiras medidas adotadas por ele foi a convocação de uma Assembleia Constituinte, formada por senadores e deputados, para elaborar uma Constituição para o Brasil. O imperador brasileiro, no entanto, entrou em conflito com os membros dessa Assembleia e, em 1824, ele decidiu impor à população, de forma autoritária, uma Constituição que fosse favorável aos seus próprios interesses. Além dos poderes executivo, legislativo e judiciário, Dom Pedro I instituiu o poder moderador. Esse poder permitia que o imperador interferisse em outras instâncias políticas, concedendo plenos poderes ao governante. Galera, pode grifar sobre o poder moderador, pode grifar ali primeiro reinado, pode grifar poder moderador e pode grifar ali a segunda linha do segundo parágrafo. Assim, em 1824, ele decidiu impor à população de forma autoritária uma Constituição que fosse favorável aos seus interesses. Pode grifar essa parte.
Autoritarismo é uma forma de governo em que o líder de um país não considera a opinião da população, não respeita os direitos e impõe medidas de acordo com seus próprios interesses. A gente tem que ter muito cuidado com o autoritarismo, não só de imperadores e reis, mas também de presidentes que impõem o que querem, o que acham que querem, sem respeitar os direitos do cidadão, sem respeitar a Constituição, sem considerar as leis. Tudo isso é forma autoritária, é quando eu mando e o outro tem que obedecer. Isso não é bacana, por isso existem leis, por isso existe o legislativo e o judiciário, para que as pessoas não tomem decisões de maneira autoritária. E não tem que acontecer. Ah, mas é melhor assim. Não, o melhor é seguir a lei. A partir do momento que a gente começar a quebrar esse cumprimento de leis, ninguém mais vai ser obrigado a cumprir lei nenhuma. Não vamos, aqui vai ser uma terra sem lei, cada um faz o que quer porque acha que deve. E isso não pode acontecer. As leis estão aí para todos, inclusive para governantes, né? Sejam eles governadores, sejam eles prefeitos, sejam eles vereadores, sejam eles senadores ou presidentes da república. Todos têm que seguir a lei e ninguém pode impor o que acha que deve, o que acha que quer para ninguém. As leis estão aí para ser respeitadas. E nesse modelo de governo do Dom Pedro, é uma maneira autoritária em que ele manda. Ele manda e os outros têm que obedecer e nem sempre ele vai escolher o que é melhor para o povo. Tá? Dom Pedro I, ele vai ter um outro período chamado período regencial. Ele passa a sofrer uma grande oposição da sociedade. A sociedade brasileira começa a ficar brava com esse autoritarismo, com esse mando e desmando dele, e as pessoas começam a não gostar. Por outro lado, o pai dele morre em 1826 e deixa o trono lá de Portugal vago, né? Então as pessoas estavam querendo que ele voltasse para Portugal para ser rei de Portugal. Ele tinha que assumir o trono, o pai dele morreu. Então, em 1831, o Dom Pedro, ele vai dizer, eu não sou mais imperador do Brasil, eu abdico, eu abro mão do meu trono, porque eu vou para Portugal ser rei, né? Ele deixa seu filho, que era Pedro de Alcântara, como seu sucessor do trono, mas ele ainda era uma criança, então ele não podia governar. Então ele deixa, não, meu filho fica aqui no Brasil e ele vai ser o imperador, só que ele é muito criança, ele não pode ainda governar. Então até que o filho dele fosse maior de idade, o Brasil vai ser governado por regentes, por isso que é chamado de período regencial, porque são os regentes que vão cuidar. Esse período foi denominado período regencial e durou 9 anos, de 1831 a 1840. Tá? Essa época foi marcada por grande instabilidade, disputa política, muitas revoltas. Muitos setores da população se mobilizaram para lutar por melhores condições de vida e contra as desigualdades e as injustiças. Os revoltosos também solicitaram maior participação política para a população. Então, olha lá, mobilização social, as revoltas ocorridas no período regencial foram marcadas por grande participação popular. Nesses casos, quando a população se organiza em torno de determinados objetivos em comum, dizemos que ocorre uma mobilização social. Até gaguejou aqui. Então, o que você precisa gravar daqui, pessoa bonita? Que morre o pai do Dom Pedro, o Dom João morre, Dom Pedro tem que ir para Portugal assumir o trono em 1831. E ele tem que deixar o filho dele, que era menor de idade, então os outros políticos vão governar até que ele fique maior. É isso o resumo. Então, pega lá o segundo parágrafo e grifa para mim. Então, em 1831, Dom Pedro abdicou do governo, seu filho, Dom Pedro de Alcântara, foi aclamado o sucessor, mas ele ainda era criança, então o Brasil foi governado por regentes, tá? Você pode grifar também que Dom João morre em 1826, tá? Isso é importante também desse período regencial. Vamos responder as perguntas, então, desse período, galera? E a gente ainda vai fazer o segundo reinado também, a gente fala. Então, vamos lá. Vamos colocar em ordem ali, numerando os fatos históricos na sequência. Dom João retorna a Portugal depois de passar 13 anos no Brasil. É o número 1, quando ele vem para cá com aquela elite, lembra? Esse é o número 1. O 2, galera, vai ser Dom Pedro I proclama a independência, tá? O 3, a elaboração da Constituição, a primeira Constituição que ela é autoritária.
E o 4, o Brasil é governado por regentes, quando Dom Pedro volta para Portugal, para o lugar de ocupar o trono, que o pai dele morreu, ok? Leia a seguir um trecho da Constituição de 1824. Artigo 98, o poder moderador é a chave de toda organização política e é delegado privativamente ao imperador como chefe supremo da nação. Conforme o trecho acima, a quem era atribuído o poder moderador, galera? Ao imperador. O imperador que mandava. Qual era a função do poder moderador? Era dar plenos poderes para o Dom Pedro, né, galera? Ele queria plenos poderes, ali, mandar em tudo e desmandar em tudo. Continue a produção de texto abaixo, de acordo com a frase inicial com a imagem. As mobilizações sociais são muito importantes, porque quando as pessoas se unem, o que acontece quando as pessoas se unem, galera? Quando as pessoas se unem em defesa dos seus direitos, tem mais chances de alcançar aquilo que elas estão pedindo, né? Quando as pessoas se unem, eu só ir reivindicar uma coisa é uma coisa. Agora, se eu me juntar com várias pessoas para ir reivindicar a mesma coisa, para ir brigar, para ir lutar pelo mesmo direito, a gente fica mais forte, porque juntos somos mais fortes, não é isso? Então, na página 275, a gente começa o segundo reinado. Em 1840, com o objetivo de colocar um fim ao governo regencial, um grupo de políticos antecipou a maioridade de Dom Pedro de Alcântara. Isso permitiu que um novo imperador assumisse o poder. Com apenas 14 anos de idade, galera, grifa para mim. Com apenas 14 anos de idade, Dom Pedro de Alcântara foi coroado imperador do Brasil, recebendo o título de Dom Pedro II. Esse episódio ficou conhecido como o golpe da maioridade. Pode grifar todo esse segundo parágrafo aqui para mim, tá, pessoa linda? O início do seu governo é marcado por revoltas, ou melhor, pela volta da estabilidade política, colocando fim aos poucos às revoltas iniciadas no período anterior, que era o regencial. Dom Pedro II governou o país por 49 anos. Nesse período, conhecido como Segundo Reinado, diversas transformações ocorreram no Brasil. Observe uma linha do tempo que apresenta alguns fatos importantes. Então, olha só. Em 1840, acontece esse golpe da maioridade. Com 14 anos, ele é considerado imperador. Em 1850, eles aprovam a Lei Eusébio de Queiroz. Galera, a Lei Eusébio de Queiroz lembra que eu falei para vocês sobre a escravidão? Que ela demora para acabar a escravidão no Brasil, um último país a libertar os escravos. A Lei Eusébio de Queiroz, ela também vai se referir a isso da escravidão, tá? Em 1854, inaugurada a primeira ferrovia. Em 1871, eles aprovam a Lei do Ventre Livre, que é aquela lei que quem nascesse filho de escravo nascido no Brasil agora era livre, tá? Foi em 1871. Em 1888, acaba a escravidão no Brasil e em 1889 é proclamada a República, tá? Em qual ano Dom Pedro II se tornou imperador, galera? 1840. Quantos anos se passaram entre o golpe da maioridade e a proclamação da República, galera? 49 anos. Tá? Vamos falar sobre a ascensão do café, a modernização do Brasil, o crescimento da urbanização e as atividades, e daí acabamos geografia. Ascensão do café. Ao longo do século XIX, o café tornou-se o produto mais importante da economia brasileira. Com o aumento do seu consumo nos Estados Unidos e na Europa, a exportação do café tornou-se muito lucrativa. Então, ganhavam muito dinheirinho vendendo café para fora do Brasil. Assim, esse produto passou a ser amplamente cultivado na atual região sudeste, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo. Pode grifar a ascensão do café. A modernização do Brasil, a riqueza obtida com a exportação do café causou diversas transformações na região sudeste, onde estava concentrada a maior parte dos cafezais. Até metade do século XIX, o transporte de grande parte do café era feito no lombo de mulas. Entretanto, a expansão das lavouras para o interior do estado de São Paulo tornou muito grande a distância da fazenda de café até o porto. Assim, para escoar a produção, foram construídas diversas ferrovias. Isso quer dizer trem, galera. Pode grifar isso aqui para mim também. E a gente fala também do crescimento da urbanização. O lucro gerado pela exportação do café impulsionou também a urbanização do Brasil. A instalação de ferrovias propiciou a criação de diversas cidades próximo às suas estações. Nas cidades que já existiam, a chegada das ferrovias acelerou seu crescimento. O desenvolvimento dessas cidades propiciou a implantação de diversos serviços públicos como água e esgoto,
iluminação a gás e transporte urbano. Vamos ler o textinho daquela época? De fato, a chegada da estrada de ferro contribuía a um marco importante, tanto nas cidades antigas quanto para as vilas recém-fundadas nas frentes pioneiras da produção de café. A estação logo se tornava um ponto movimentado, exigindo melhorias de acesso e uma infraestrutura de hotéis, armazéns e lojas capazes de abrigar as mercadorias e atender aqueles que chegavam, partiam ou simplesmente iam ver o trem. A prosperidade proveniente do café atraía novos moradores, funcionários públicos e empregados de ferrovias, profissionais liberais, negociantes, artesãos, além dos fazendeiros e suas famílias, que graças à facilidade dos transportes puderam residir longe de suas propriedades. Bacana, né, gente? Vamos responder então as atividades da página 278. Observe a tabela. Olha lá, café, açúcar e algodão. Ali é porcentagem, tá, galera, dos produtos exportados. Então, 18%, 30%, 21%, certo, pessoas lindas? Então, vamos ver, o café, ele vai subindo de 18 para 44, ele cai um pouquinho para 41, 49, 45, 57 e chega a 61% dos produtos exportados do Brasil. O açúcar começa em 30 e tem uma queda, 24, 27, 21, 12, 12, 10. O algodão também começa em 21 e cai para 11, 7, 6, 18, 9 e termina em 4 em 1890. Quais foram os dois produtos mais exportados entre os anos de 1821 e 1830? A primeira linha da tabela. Quais são os dois mais exportados? Então, é o açúcar e o algodão. O que ocorreu com as exportações de açúcar ao longo dos anos? Ao longo dos anos, a exportação de açúcar diminuiu. E a exportação de café? Ao longo dos anos, a exportação de café, ela aumentou, ela teve um crescimento. Do total de exportações brasileiras, qual era a participação do café de 1821 a 1830? Era 18%. E de 1881 a 1890 foi para 61%. A partir de que período o café passou a ser o produto brasileiro mais exportado? A partir do período de 1831 a 1840, galera. Vai ser o tempo que o café passou o produto mais exportado, certo? Então, pessoas lindas, por hoje a gente para aqui, já são muitas informações. Na próxima aula eu vou passar umas atividades. Acho que a gente termina esse capítulo e daí a prof dá uma revisãozona bem bacana pra gente lembrar de todo esse conteúdo aí, que é muita coisa, esses períodos regenciais aí, né, primeiro e segundo reinado, são bastante coisa pra gente lembrar. A prof faz uma revisão bem bacana nesse caderno aí, lá nas próximas aulas. Para hoje, terminamos. Beijo do dia eu vou deixar para Júlia Zanon e Júlio César. Beijo da prof. Beijo para todo mundo. Força aí, galera. Estudando. Eu sei que tá puxado, mas a gente chega lá. Logo acaba a pandemia, a gente vai para aula. Tá bom, seus bonitos? Fiquem com Deus. Que a Sagrada Família abençoe todo mundo. Ótimo restinho de semana aí. E fui!